nome Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora continuar tratando do sexto e do nono mandamentos. Não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. Nós já falamos no vídeo imediatamente anterior sobre o que é o sexo e para que o sexo serve. E agora nós vamos falar do outro lado da moeda, do que ele não é. Nós vimos no vídeo anterior como que quando o sexo não procura cumprir as suas funções procriativas, quer dizer, está pelo menos aberto à geração de vida, que é o fim primeiro do sexo, né? Unitiva, unir o casal, o sexo casual que se faz hoje em dia, o sexo maluco, só pela excitação, só pela tentação louca, que acontece hoje em dia, infelizmente, mesmo dentro de casais casados. Vamos agora tratar daquilo que vai mais além. Vamos tratar das outras funções e dos outros perigos que ele oferece. Primeiro, nós falamos da questão da tentação, né? Como que quando nós convivemos, vivemos, passeamos no meio, vemos na internet, vemos na TV imagens, coisas que fazem pensar em sexo, a gente fica com desejo. Numa sociedade mais ordenada, mais normal, esse desejo aconteceria entre o marido e a mulher, dentro de casa, tudo estaria funcionando. Na nossa sociedade, que procura o prazer do sexo no lugar do sexo, como os romanos, que comiam e vomitavam para depois poder comer mais, para ter só o prazer da comida, sem a nutrição, na nossa sociedade, isso acontece de maneira um pouco mais desordenada, né? A gente tem esses apelos sexuais acontecendo o tempo todo. E por isso a gente deve procurar evitar. Para quê? Para que a gente não fique com desejos além daquilo que podemos saciar como casados, ou pior ainda, o solteiro não pode saciar. E vai acabar apelando para a masturbação. Seja masturbação solitária, seja masturbação usando outra pessoa, mas se fechando as dimensões unitivas, porque não é um casal casado, a dimensão procriativa, porque vai tomar veneno, pílula anticoncepcional, botar barreiras, camisinhas e DIUs e diafragmas, etc. Mas a gente tem que pensar também no outro lado da moeda. Isso vale especialmente para as moças. Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é que a maneira da tentação sexual operar no homem e na mulher é radicalmente diferente. A mulher, ela funciona principalmente de uma maneira, digamos, mental. Ela vai ser atraída por um homem que ela perceba de tal maneira, que ela perceba mentalmente de tal maneira, que tem algum poder que ela reconheça. Algumas vão ser atraídas pelo poder da força física. Outras, que vão desprezar essas primeiras, vão ser atraídas pelo poder do intelecto. Outras, desprezadas por essas, atraídas pelo poder do intelecto, vão ser atraídas pelo dinheiro, propriedades, carros novos. Outras vão ser atraídas pelo poder do cara não estar nem aí para a sociedade e viver como um hippie tocando violão na esquina. Cada uma delas vai ser atraída por uma forma determinada desse poder que ela vai ver. Então, no caso do homem, essa coisa do homem tentar a mulher é um pouco mais complicado de acontecer. Ele dificilmente vai tentar todas as mulheres, mas mesmo assim ele deve tomar cuidado. Por exemplo, o sujeito fortalhão, ele não deve ficar usando uma roupa que as moças que são atraídas por homens fortalhões vão ficar olhando, suspirando, porque ele vai fazê-los pensar em besteira. Já no caso do homem, o homem é um bicho bobo. Muito mais bobo que a mulher. A mulher não entende como o homem é bobo. Se a mulher entendesse como o homem é bobo, como, aliás, diga-se de passagem, as avós dessa geração atual entendiam, e levavam o homem pelo nariz para onde quisesse. O que acontece? A mulher não percebe, muitas vezes, como opera a tentação sexual no homem. O homem, ele é físico, ele é visual. Ele vê a mulher, ele vê as formas da mulher, ele vê a saúde da mulher, e ele fica atraído sexualmente. É uma coisa muito parecida com quem está com fome e passa na frente de um daqueles cinemas de cachorro que tem na porta da padaria rodando frango assado. A gente olha aquilo, a boca fica cheia d'água, a gente
perde o sentido dos passos, quase que tropeça e pode até continuar em frente. Mas a vontade que dá é de parar e morder aquilo. A atração sexual no homem opera de uma maneira muito parecida com essa atração do apetite mesmo de comer, do homem e da mulher, quando a gente está com fome. Então, a mulher deve tomar cuidado para ela não usar roupas muito reveladoras. A questão não é essas coisas idiotas que vem, a mulher tem que sempre usar uma saia, 2 dedos abaixo do joelho. Não. A questão é, essa roupa que ela está usando, ela é uma roupa que faz ela parecer uma posta de carne exposta no açougue, uma picanha que é trazida no espeto pelo garçom, ou é uma roupa que está fazendo ela ser bela? É possível ela ser bela sem ela ser uma coisa sexualmente agressiva. Inclusive, ela vai ser muito mais bela se ela não for sexualmente agressiva. Assim, a mulher que se veste de uma maneira que vai atrair a atenção do homem, o olhar sexuado do homem, ela está pecando contra o 6º mandamento. E ela deve ter consciência disso. E ela deve procurar evitar isso. Então, você, mulher, você sabe que com aquela roupa, passou na frente da obra, vai vir fio-fio, aquela roupa não está legal. Por quê? Porque se você conseguisse ver a cabeça do homem que está te vendo ali, você fica com raiva dele, você fica com nojo dele. Porque não é aquilo que você está querendo despertar. Você está querendo despertar admiração pela sua beleza, que é verdadeira. Não ser vista como uma posta de carne, como um prato de comida, visto como um mendigo faminto. Despertar isso não vale a pena. Então, é por isso que a mulher deve procurar se vestir de uma maneira que tenha pudor. Não quer dizer ela se vestir de freira, não quer dizer ela andar com saião até lá, com véu cobrindo a cabeça, e roupas largas e bufantes feitas com tecido de sofá, que nem tem crente por aí. Não quer dizer, muito pelo contrário, ela não cuidar da pele, não cuidar do cabelo, não usar maquiagem, não usar brincos. Não, tem que usar isso tudo, claro, faz parte de ser mulher, procurar ser bonita, é lindo. Mas bonita é uma coisa, gente, posta de carne é outra, prato de comida balançado na frente de mendigo faminto é outra. Ela deve procurar se dar o respeito. Não usar essas roupas demasiadamente reveladoras. Não usar aquela calça que se tiver com a espinha, todo mundo vê que ela está com a espinha. Não é por aí. Porque isso que ela está fazendo é se vendendo barato. E provocando o pecado contra o 6º mandamento. Os rapazes solteiros vão ficar atiçados de um desejo que eles não têm como ordenadamente saciar. Os casados vão ficar com um desejo maior do que o que eles deveriam ter, dirigido ainda por cima uma mulher que não é a mulher deles. Aí entra, né, o não cobiçarás a mulher do próximo. Vocês estarão ajudando a violar a dimensão unitiva do matrimônio. No caso dos homens casados, que vejam. E no caso dos solteiros, violar todas. E daí a gente passa para, ainda nessa questão da tentação, as tentações mais desordenadas ainda. O que são as tentações mais desordenadas ainda? São as tentações que não podem ser ordenadas. Por exemplo, uma tentação que pode ser ordenada, o rapazinho vê a mocinha e fica todo animado, poxa, que menina linda, que coisa maravilhosa. Ele casa com ela, está ordenado aquilo. As relações sexuais deles abertas, a dimensão procriativa, a dimensão unitiva, perfeitamente ordenadas, vão ajudar no crescimento espiritual dos dois, vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa maravilhosa. Pode ser ordenada. Mas e a pobre pessoa que, por razões que não vem ao caso mencionar agora, sinta atração por exemplo, pessoas do mesmo sexo? Isso não pode ser ordenado. Não tem como casar, não tem como ter uma dimensão procriativa naquilo. Não tem sequer as partes que se encaixam. Vai ficar fazendo encaixes, botando o berçário no meio do cocô. Não funciona, não é por aí. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve procurar se manter casta. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se ela realmente não consegue ter desejo por uma pessoa de sexo oposto, poderia levá-la a ter uma vida matrimonial até. O que ela deve fazer? Ela deve procurar evitar ao máximo todas as coisas que possam atiçar esse desejo sexual. Ela é, como se dizia antigamente, alguém que foi chamado a ser solteiro. E ser solteiro quer dizer ser casto. Quer dizer não ter relações. Para isso, o que ela tem que fazer? Evitar os lugares que
vão fazê-la se sentir tentada, evitar ver coisas que vão fazê-la se sentir tentada, procurar desviar o olhar daquilo que possa tentá-la. Se ela é atraída por pessoas do mesmo sexo e ela fica tentada vendo elas com pouca roupa, pombas, não vai numa academia de ginástica, não vai virar militar e ficar num quartel que vai ter que tomar banho junto com um monte de outras pessoas do mesmo sexo. Em suma, ela deve procurar evitar isso e viver como qualquer outra pessoa solteira deve procurar viver. Porque o solteiro deve procurar viver assim, até se casar. Depois que ele se casar, ele deve continuar procurando viver assim, a não ser em relação à mulher dele, ao esposo dela. Porque aí ele pode ter uma vida sexual perfeitamente ordenada que vai ajudar no seu crescimento espiritual. Mas a pessoa que tem essa dificuldade em se sentir atraído por alguém do sexo oposto, mas que se sente atraído por pessoas do mesmo sexo, ela deve procurar viver então como o solteiro de maneira perfeitamente casta, evitando essas ocasiões de pecado e também procurando evitar ser ocasião de pecado para o próximo. Cabe observar, inclusive, que homem é homem, mulher é mulher, e isso faz com que a tentação homossexual masculina opere de maneira equivalente à tentação heterossexual masculina. Ou seja, o homem que é atraído por outros homens, ele é atraído por outros homens pela forma física, pelo cara sem roupa, etc. e tal. Exatamente como o homem que é atraído por mulheres é atraído pela forma física, pela mulher com pouca roupa, e por aí vai. Então, o rapaz fortuchinho também deve, outra razão maior ainda para ele procurar evitar usar roupinhas, camisetinha, momento forte, etc., é que ele vai estar tentando os pobres rapazes que são atraídos por pessoas do mesmo sexo. Do mesmo modo, a moça que comece a ficar tendo relações extremamente íntimas com amigas dela, que ela saiba que são atraídas por pessoas do mesmo sexo, deve procurar ter cuidado justamente com essa formação psicológica, com esses efeitos psicológicos que essa relação possa estar tendo na outra, que possam fazer com que a outra vá se sentir atraída sexualmente por ela. Porque isso vai fazer com que aquela pessoa tenha um desejo que ele não vai ter como saciar ordenadamente. O que é uma crueldade. Que é uma coisa que não se pode fazer com o outro. E é também uma violação do sexto mandamento. Por isso, nós devemos procurar, ao examinar a nossa consciência, ver, será que eu fui ocasião de tentação para o próximo? Seja ele heterossexual, seja ele homossexual. Será que eu cedi a isso? Será que eu procurei essas ocasiões? A gente tendo em mente como funciona a tentação do sexo oposto, é mais fácil para a gente perceber quando a gente está sendo tentador. E quando assim, a gente está pecando contra o sexto e nono mandamento ao fazer com que o outro peque contra ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.